Estamos de volta, amados, aqui com o curso para CEDEST Mid. Finalmente estamos de volta. Tive aí alguns problemas técnicos aqui no meu sistema de gravação, o áudio não estava sendo gravado, vou ter que regravar aí alguns vídeos. E ainda tive problema com a plataforma, né, de entrega do curso, mas agora está resolvido, está solucionado. Então vamos voltar aqui aos nossos trabalhos. Por conta desse motivo, eu devo atrasar a entrega de todo o conteúdo, né? Devo entregar aí até o dia 27 de janeiro todo o conteúdo, tá? Então estava marcado para o dia 20, estou agora me dando um prazo até o dia 27 para entrega de todo o conteúdo proposto no curso, beleza? Tranquilo? Essa aula agora, essa videoaula agora, ela trata aí sobre dois grandes aspectos. Na verdade, um desses dois grandes aspectos que o módulo vai tratar. O módulo vai tratar sobre as políticas nacionais de assistência social e vai tratar ainda sobre as normas operacionais básicas do Sistema Único de Assistência Social, ou simplesmente PNAS ou NOB-SUAS, né? Essas duas matérias, elas têm fundamento o próprio Sistema Único de Assistência Social. Nós não temos como estudá-las se não compreendermos bem o Sistema Único de Assistência Social. Por quê? Porque se você pegar as devidas resoluções que tratam sobre elas e ler, você vai ter uma ideia de repetição, porque você já estudou isso dentro do sistema. E é natural que essas informações sejam repetidas. É algo extremamente natural, tá? Daí a importância, diante de você começar esse módulo propriamente dito, que você tenha assistido o módulo de Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, primordialmente as primeiras aulas que eu explico como é que funciona todo esse modelo do Sistema Único de Assistência Social, porque lá é o fundamento para compreender as informações que eu aqui irei tratar para com você. Nessa aula, propriamente, nós vamos tratar sobre a política nacional, né, a teoria sobre a política nacional de assistência social. Quando nós tratamos sobre tal política, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma política. E para que haja uma política, é necessário que se tenha um planejamento prévio. Então, a política nacional, o documento, a resolução que vai tratar sobre essa política nacional, a primeira coisa que ela nos oferece são dados informativos e uma forma de organização nacional para compreender qual é a demanda de assistência social e, a partir do momento que compreendemos a demanda dessa assistência social, conseguir criar meios para aplicar os aspectos de assistência social ao usuário desse serviço. Perfeito isso? Tá? Aonde que está isso, na verdade? Isso se encontra na resolução. Isso se encontra na resolução 145 de 2004 do Conselho Nacional de Assistência Social. Nós já sabemos que é o Conselho Nacional de Assistência Social quem manda, né? Então é ele que estabelece e aprova o modelo de política nacional de assistência social e é exatamente isso que ele vai fazer aqui, tá? Através dessa resolução, Essa resolução, então, aprova a Política Nacional de Assistência Social, tá? Que é o que nós vamos tratar agora. Então aqui vem dizendo que ela vai aprovar, como que ela aprova, beleza, tal. E aí essa política ela vai nos dar uma introdução, né, uma apresentação, o porquê que ele aprova essa política. Essa apresentação, obviamente, ele vai falar sobre a forma de implementação do Sistema Único de Assistência Social, né? Respeitando assim, né, o compromisso do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, hoje Ministério da Cidadania, né, e a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Então ele respeita tudo isso, beleza, sem maiores problemas, né? Ele vai dando informaçõezinhas aqui pra gente, e aí ele vai nos dar informações bem importantes um pouquinho mais pra frente, né? Aqui está falando da introdução da política, o porquê que ela existe, que está de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Beleza, muitos dos aspectos aqui nós já comentamos, né? Não é o que me interessa
em relação a essa política para fins de prova, mas começa a me interessar para fins de prova aquilo que está no seu material a partir da página 15, né, que é do próprio plano, a análise situacional. Ou seja, para que a gente conseguir aplicar a assistência social brasileira, a assistência social em nosso país, é necessário antes a gente saber qual é a situação da assistência social e das pessoas em nosso país. Isso é extremamente importante. Se eu não sei aonde que eu estou agindo, eu não sei como agir. Simples. Então eu preciso compreender de onde eu estou agindo para poder agir em tal demanda, né? Em tal demanda ali, perfeito? E aí, para que ele faça isso, ele vai dando aí algumas visões sobre essa tal assistência social. Então ele fala, ó, é uma visão social inovadora, dando continuidade àquela já da Constituição e da Lei Orgânica de Assistência Social, pautada na dimensão ética de incluir os invisíveis, ou seja, aquelas pessoas que estão na sociedade à margem dela, né, os invisíveis, os transformados em casos individuais, enquanto de fato são parte de uma situação social coletiva, né? Ele está dizendo, olha, a questão é coletiva, não é somente uma situação individual, né? As diferenças e os diferentes, as disparidades e as desigualdades. Nenhuma novidade, né? A outra visão, né? Ele vai dando algumas visões para a gente. Uma visão social de proteção que compõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais. Ó, conhecer é a palavra-chave. Eu preciso conhecer quais são os riscos. Eu preciso conhecer quais são as vulnerabilidades sociais. Tá? Bem como eu preciso conhecer também os recursos que eu conto para enfrentar tal situação. Né? Como que alguém vai trabalhar com assistência social se você não conhece os riscos e as vulnerabilidades dessas pessoas, bem como não conhece, né, os recursos que você tem para tratar sobre tal demanda, né? Daí a política nacional. A política nacional ela vai nos falar, então, sobre esses riscos, sobre essas vulnerabilidades e também vai nos falar sobre esses recursos, né? E como que irá ser feita essa ligação entre riscos e recursos, né? E recursos para assistência social. Bastante tranquilo, né? A outra visão que ele vai colocar para a gente na sua introdução é uma visão social capaz de captar as diferenças sociais. Diferenças sociais né? Lembre que a Constituição Federal, ela diz assim, somos todos iguais perante a lei. Beleza, né? Isso é igualdade, só que essa é uma igualdade formal. Nós precisamos também de uma igualdade material. E é aquele ponto que a Constituição Federal diz assim, somos todos iguais perante a lei. Beleza, mas ela fala logo abaixo, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Por que eu trato o desigual como desigual? Porque só tratando o desigual como desigual que eu consigo dar a ele a verdadeira igualdade. E para que eu trate o desigual como desigual, eu tenho que conhecer as suas diferenças, né? As suas iniquidades, porque assim eu combato essas iniquidades, gerando então uma verdadeira equidade, que é exatamente tratar esse desigual de forma desigual, na medida das suas desigualdades, gerando assim uma verdadeira igualdade. Tá? Então, essa visão social também gera esse elemento, né? E ele fala, entendendo que as circunstâncias, requisitos sociais circunstantes do indivíduo e dele em sua família são determinantes para a sua proteção e autonomia. Ou seja, tratá-lo de forma diferente é determinante, é um determinante social, é um determinante para a sua proteção, seja dele como indivíduo, seja dele como família, e uma proteção para a sua autonomia de sua produção. Né? Tem mais duas visões que eu quero tratar com vocês. Uma visão social capaz de entender a população tem necessidades, mas também possibilidades ou capacidades. Então, perceber as necessidades da população, mas também perceber as possibilidades e a capacidade de desenvolver os aspectos de melhor qualidade de vida para essas pessoas. Né? E, obviamente, uma visão que eu mais gosto, é uma das visões que eu mais gosto aqui citadas, ele fala, uma visão social capaz de identificar forças e não fragilidades
que as diversas situações da vida possua. Né? Não que nós deixaremos de olhar as fragilidades, porque se você não olha a fragilidade, você não consegue saber exatamente o que combater. Mas ir além da fragilidade, entrar nas forças dessa população, conhecer e identificar as forças dessa população, né? Porque assim nós vamos conseguir retirar essas pessoas da situação, das devidas situações de risco. Tá? Então são visões sociais para a criação desse Plano Nacional de Assistência Social. Bastante tranquilo, eu queria tratar em relação a isso com você. E ele vai me dando aqui algumas informações geográficas. Dentro dessas informações geográficas, tem um ponto que certeza vai cair na sua prova, que é essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui vai cair na sua prova, você pode ter plena certeza disso. Escuta o que o professor está dizendo. Essa divisão é questão de sua prova, certeza absoluta. Para melhor organizar a assistência social em todo o país, que nós já sabemos que ela é feita de forma descentralizada, é necessário identificar aonde que essa assistência social está atuando, né? E dentre essas atuações, entre esses aspectos, nós organizamos primordialmente a ideia em municípios, né? Em municípios. Eu já disse para você lá atrás que o ser humano, a pessoa, o cidadão, ele mora no município, né? Ele mora no município. Então, se ele mora no município, se ele exerce a sua moradia no município, a maior responsabilidade, não a única, mas a maior responsabilidade de assistência social, no primeiro momento, provém do próprio município. Então, tem que ser lá organizado pela prefeitura municipal. Né? Só que nós temos 5.000 e lá vai porradas municípios brasileiros. Né? Estes municípios, eles têm organizações diferentes, porque eles têm tamanhos diferentes. Nós temos municípios no Brasil, né? Por exemplo, você tem município em Minas Gerais com menos de 1.000 habitantes. E é um município, tem prefeitura, casa de vereadores, né? É um município. Perfeito? Tá? Da mesma forma, nós temos municípios com milhões de pessoas. Né? Então eu não posso tratar um município que tem 1.000, 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, da mesma forma que eu trato um município que tenha 1 milhão de habitantes. Não vou tratar da mesma maneira no aspecto da assistência social. Né? Então, é necessário, para que não seja tratado individualmente cada município e gere problemas gerenciais dessa atividade, nós separamos esses municípios em grupos. Então, eu tenho o município do grupo 1, eu tenho o município do grupo 2, né? E assim sucessivamente. E o que define o município ser daquele respectivo grupo é a quantidade de pessoas. Então, olha aí comigo, né? Olha aí comigo. Isso, certeza, vai cair na sua prova. Certeza absoluta, né? Então, primeira coisa que nós temos é municípios pequenos. Os municípios pequenos, têm uma população de até. Então, há um limite. Até 20.000 habitantes. Perceba que é a quantidade de habitantes e não a quantidade de pessoas que utilizam os serviços de assistência social. É a quantidade de habitantes. Se tem até 20.000 habitantes, é município pequeno 1. Tá? É município pequeno 1. Então, é um grupo de municípios. A boa parte dos nossos municípios brasileiros se encontra dentro desse pequeno grupo aqui, né? Desse municípios pequenos 1, de até 20.000 habitantes. Além deles, nós temos o municípios pequenos 2. Municípios pequenos 2, aí ele vai dizer, olha, é entre 20.001 a 50.000 habitantes. Então, pequeno 2, de 20.001 a 50.000 habitantes. Né? Esse é o município pequeno 2.
Municípios médios. Municípios médios. Os municípios médios, eles têm entre 50.001 habitantes a 100.000 habitantes. Perceba que é habitantes. Tá? Os municípios grandes, população de 100.001 a 900.000 habitantes. Nós temos alguns municípios grandes no Brasil, né? De 100.001 a 900.000 habitantes. Esses são os municípios grandes, né? Os municípios grandes. E além dos municípios grandes, nós temos as metrópoles. As metrópoles, ela tem uma população superior a 900.000 habitantes. Né? População superior a 900.000 habitantes. Tá? Isso você tem que levar para a prova. Então, pequeno, 1 até 20.000 habitantes. Pequeno 2, entre 20.000 habitantes e 1 a 50.000 habitantes. Médio, 50.000 habitantes e 1 a 100.000 habitantes. Grande, 100.000 habitantes e 1 a 900.000 habitantes. E metrópoles, superior a 900.000 habitantes. Ou seja, 900.000 habitantes e 1 para mais, né? Neste caso é uma metrópole. Né? O próprio plano, ele nos entrega esse aspecto demográfico dessa estrutura aqui estabelecida. Né? Ele vai nos dar aqui os dados sobre isso e ele vai colocar, inclusive, aqui em um mapinha para a gente quem é quem, né? Quem é quem. Então ele coloca lá, né? Entre os grandes é o mais escuro, ele demonstra geograficamente para a gente, né? Quem é quem em relação a estes municípios, né? Onde que esses municípios estão. Perfeito? Tá? É importante isso, é sim, tá? Mas é mais importante você dar uma visualização aí na legenda que está logo aqui abaixo, né? Logo aqui abaixo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui para... Opa, calma aí. Dar uma aumentada aqui na legenda. Sei que você está com ela aí em mãos, mas para que eu conseguir visualizar aqui na tela também. Foi muito. Entendi o problema. Tava muito grande. Ok. Aqui, a legenda. Beleza. Aumentar mais um pouquinho. Vamos ver se rola. Não, 200 é o máximo. Tá. Ó, então perceba o seguinte. Quando a gente fala em metrópole nós temos 15 municípios brasileiros conforme o IBGE que estabeleceu essa ação em 2002. Então, 15 municípios brasileiros são metrópoles. Tá? Enquanto de pequeno porte, né, nós temos 4.018 municípios de pequeno porte. Né? De pequeno porte 1. Né? De pequeno porte 2, 964 municípios. Né? De médio porte, 301 municípios. E de grande porte, 209 municípios. Tá? 209 municípios. Perfeito? Então, é uma estrutura onde que você consegue visualizar aonde que está quem. Isso é muito importante quando nós pensamos no processo de desenvolvimento, né? No processo aí de desenvolvimento da sociedade e das ações de assistência social como um todo. Né? Ele fala isso aqui e depois ele demonstra isso para a gente em uma tabela. Né? Em uma tabela. Na verdade, o plano, a partir de agora, ele vai citar várias tabelas para a gente. Né? E essas tabelas eu quero que você as conheça, você saiba que elas existam. Né? Kennedy, eu tenho que memorizar todas essas tabelas? Eu diria que não, mas você tem que saber do que elas estão tratando, né? Sobre essa política nacional de assistência social. A primeira tabela é exatamente demonstrando, né, essa ideia aí do tamanho dos municípios, a quantidade de população, o total de municípios. Então eu tenho aqui, 5.507 municípios brasileiros, né? 5.507 municípios. Dentre eles, 4.018 municípios
né, estão aí em pequeno 1, né, pequenos 1, perfeito? E assim sucessivamente. Aí tem a quantidade de população em cada um deles, né? Se você der uma olhada, por exemplo, é bem interessante, municípios pequenos 1 dá 33 milhões e lá vai porrada mil habitantes, né, somando tudo. Enquanto as metrópoles dá 36, né, milhões de habitantes, ou seja, 3 milhões a mais. As metrópoles, só as 15 metrópoles, né, tem mais do que a soma de todos os municípios, os 4.018 municípios pequenos 1. Né? Então, é só para você entender que esses dados eles são fundamentais para que a gente saiba organizar melhor a possibilidade do trabalho junto à assistência social em nosso país. Pronto. A partir do momento que nós temos essas informações geográficas, né, geopolíticas, nós temos agora que buscar informações sobre as iniquidades, ou seja, sobre os problemas sociais que as pessoas sofrem, né? E aí essa política nacional, ela vai nos dar aí elementos para isso, né? Elementos para isso. A primeira questão que ele vai nos dar é sobre a concentração da indigência, ou seja, população vivendo com renda per capita abaixo da linha de indigência, média da população vivendo com renda per capita abaixo da linha de indigência por município, em cada um desses municípios, e percentagem vivendo com renda per capita abaixo da linha de indigência. Né? Abaixo da linha de indigência, a gente pode entender, então, extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Se eu fosse colocar no âmbito internacional, extrema pobreza ou abaixo da linha de indigência é aquelas pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Né? No Brasil, a gente já caracteriza pessoas abaixo da linha de indigência aquelas que têm uma renda per capita familiar abaixo de 1/4 de salário mínimo. Se é abaixo de 1/4 de salário mínimo, você tem concentração dessa indigência, você tem indigência ali. Perfeito? Então, a primeira coisa que ele nos dá é exatamente os dados sobre essa indigência. É o que a tabela vai dizer. E aí você percebe que esses dados serão organizados em relação aos respectivos municípios. E aí ele vai falar a quantidade de população. Em relação a essa população, ele vai nos dar informações sobre exatamente o grupo de pessoas que estão nessas indigências. Perceba que tem fatores interessantes. Por exemplo, preste atenção no exemplo que eu vou te dar. Nós acabamos de ver o seguinte, que os municípios pequenos 1, eles têm 33 milhões e lá vai porrada de habitantes. As metrópoles, por sua vez, né, eles têm ali 36 milhões de habitantes, né? 36 milhões de habitantes e lá vai porrada. Não é isso? Beleza? Então é muito... A diferença, a metrópole ainda tem mais habitantes do que a soma de todos os pequenos municípios 1. Perfeito isso? Mas quando a gente vai falar sobre, né, a população que está em nível de indigência, a população que está no nível de indigência, a gente percebe uma disparidade. Como assim? Os pequenos municípios 1, o nível de indigência é quase que 1/3 do total de habitantes. Porque o nível de indigência tem 9.160.084 pessoas. Né? 9.160.084 pessoas. Né? Até esse momento, até 2002, quando o plano levou essas informações para construir esse plano. Né? Então você tem aqui um nível de indigência, né, muito alto em relação aos pequenos municípios. Quando a gente vai lá para as metrópoles, apesar de ter um número de habitantes muito maior, né, você vai ter quase a mesma quantidade de habitantes, sendo um pouquinho maior, 3 milhões maior, você vai ter 2.744.692 pessoas em situação de indigência. Então, as metrópoles, ela tem, né, proporcionalmente
uma quantidade de 1/3 daquilo que seria do pequeno município. Né? Proporcionalmente, menos de que 1/3, na verdade, daquilo que seria de dos pequenos municípios. Tá? Tem 2.744.000. Eu tenho que lembrar de todos esses dados? Não, mas você precisa lembrar o seguinte, então. Né? É uma ordem lógica, perfeito? É isso que eu quero que você perceba comigo. É uma ordem lógica. Tá? Quando nós falamos em cidades, em municípios, né? Quanto maior a cidade, maior a estrutura da cidade, obviamente terá uma maior concentração de pessoas. Né? E tendo essa maior concentração de pessoas, você vai ter, obviamente, indigência. Né? Só que a indigência será menor, ou é menor, do que em relação àqueles lugares onde que tem uma menor concentração de pessoas, que são os pequenos municípios. Perfeito isso? Tá? Olha quando a gente fala, por exemplo, aqui nos municípios grandes. Os municípios grandes, né, que são 209 municípios grandes, têm 50 milhões de habitantes. 50 milhões de habitantes. Né? Sendo que na situação de indigência tem 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes, ou seja, 1/10 do seu total. 1/10 do seu total. Né? 1/10 do seu total é muito diferente em relação aos pequenos municípios, que tem 1/3 do seu, um pouco menos do que 1/3 do seu total. Dá 9 milhões para 33 milhões. Na média os municípios grandes, né? Dá aí 5 milhões, ou seja, 1/10, né, para 50 milhões. Perfeito isso? Tá? Então perceba essa diferença e lembre disso na hora da prova. Não que você tenha que lembrar todos esses números, porque são muitos números, mas você precisa lembrar dessas situações na hora da prova. Beleza? Né? Beleza. Depois que ele fala aí sobre a concentração da indigência, aí ele vai para uma outra tabela. Aí ele fala assim, concentração da pobreza. Né? Concentração da pobreza. Ou seja, está um pouquinho melhor do que a indigência. Né? Está um pouquinho melhor do que a indigência. Nessa concentração da pobreza, ele usa o termo que eu citei aqui, da renda per capita abaixo da linha da pobreza. Perfeito? Da renda per capita abaixo da linha da pobreza. Ou seja, aqueles que vivem com menos de 1/4, né, de salário mínimo. Perfeito? Então, indigência é aqueles que estão ali na ideia de miséria, né? São miseráveis, menos de $1 por dia, né? E abaixo da linha da pobreza, aqueles que vivem aí com menos de 1/4 do salário mínimo. E aí você tem a mesma ideia e a mesma proporção, né? A mesma ideia, a mesma proporção. Perfeito? Então você vai perceber que vai acontecer a mesma lógica, né? A mesma lógica. Tá? Olha como que nós entendemos isso. Quando você pega aqui, no caso dos pequenos municípios, né? No caso dos pequenos municípios, você tem 33 milhões de pessoas, beleza. Que está abaixo da linha da pobreza, 16 milhões. 16 milhões. Tá? Quando você vai lá para metrópoles, você tem 36 milhões de habitantes. Abaixo dessa linha da pobreza, 6 milhões. Né? 6 milhões. Perfeito? Quando você vai aqui para os municípios grandes, 50 milhões, você tem ali 11 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, óbvio que você está somando aquelas pessoas da miséria, mais algumas pessoas que não estão na miséria, mas não alcançaram estar acima da pobreza, ou seja, está pelo menos ali numa situação de uma vivência digna economicamente social. Né? Por isso que você soma um pouquinho mais quando a gente fala abaixo da soma da pobreza. Então, 11 milhões aqui, né? 11 milhões. Médio, né? Municípios médios de 20 milhões, 7 milhões dessas pessoas. Está bastante alto no médio aqui. Né? E no pequeno, de 28 milhões, 13 milhões de pessoas, está mais alto ainda, né? Mais alto ainda. Ou seja, quase que a metade da população aqui, né, estar ali na situação abaixo da linha da pobreza, né? Abaixo da linha da pobreza. Beleza. Né? E aí ele vai falando sobre tudo isso, beleza, tal. E aí depois ele vem dar um outro gráfico, que é o gráfico das famílias
com pessoas... Perceba que ele está só me dando informações, né? A política só me dá informações no primeiro momento. Né? Ela fala, é o gráfico da política das pessoas de referência do sexo feminino. O que é uma pessoa de referência no sexo feminino? Né? Quando nós entendemos essa ideia de referência ao sexo feminino, nós estamos falando das mulheres como principal fonte de sustentação do lar. Isso é referência do sexo feminino. Perceba que o dado aqui citado, de 92 até 2002, é um dado de crescente. Se você olhar o gráfico, você vai perceber que há uma crescência, né? Um ato de crescer a quantidade de mulheres como referência do sexo feminino. É isso que você tem que lembrar, né? A referência do sexo feminino no nosso país está crescendo. Tá? Está crescendo conforme o Plano Nacional, a Política Nacional de Assistência Social. Tem mais mulheres, cada vez tem mais mulheres se tornando referência em relação à sua família, né? Em relação à sua família. Beleza? Um outro dado que nós vamos dar é em relação à proteção das crianças e adolescentes. E aí ele vai nos colocar a questão de crianças fora da escola, né? Crianças fora da escola, né? E aí ele fala, olha, o total de crianças que existe e o total de crianças que estão fora da escola em relação a esse total que existe. A lógica é a mesma, tá? Os pequenos municípios, eles terminam tendo, né, aí uma grande quantidade de pessoas fora da escola, de crianças fora da escola, ali entre 7 e 14 anos, né, em relação à sua proporção total. Em relação ao total que ela oferece, né? Em relação ao total que ela oferece. Perceba? Mas perceba que no caso das crianças fora da escola, a diferença não é tão grande. Tá? A diferença não é tão grande, tá? Em relação ao tamanho dos municípios, na soma de todos. Não, ó. Você percebe, pequenos municípios, ó, 5 milhões. Municípios médios, né? 5 milhões. Municípios pequenos, 5 milhões. 5 milhões. Os municípios médios têm um melhor controle sobre isso. Não é o perfeito, mas tem um melhor controle. A quantidade de crianças fora da escola está batendo ali os 2 milhões, né? Os 2 milhões, os médios. Não é isso? O grande, por sua vez, né? Ele tem ali 13 milhões nos grandes, né? Os grandes... Está bastante alto para os grandes, né? 13 milhões aí, tá? Enquanto que as metrópoles têm 4 milhões. Tem 4 milhões, tá? Perceba que eu quero que você lembre, repito, que existe dados estatísticos, porque com esses dados nós conseguimos criar forças para melhor atender essas situações nesses determinados lugares em relação às crianças. Então essa tabela 4, ele vem falar sobre essa classificação por município, né? Por município. A tabela 5 repete isso, né? Só que aí ele fala sobre a média de ano de estudos. A tabela 5 está falando sobre ainda educação, só que fala sobre a média de anos de estudo das pessoas com 25 anos ou mais, né? Com 25 anos ou mais. Perfeito? Então ele coloca aqui, olha, né? A média de estudo das pessoas com 25 anos ou mais nos pequenos municípios é apenas de 3,81, ou seja, nem 4 anos de estudo. Perfeito? Nos dois, 4,11. Né? No médio, 5,16. Aqui está claro. Quanto maior o município, maior os anos de escolaridade dos alunos. Né? Maior o ano de escolaridade dos alunos. Grandes, 6,31. Metrópole, 7,73, né? 7,73. Quando nós temos essas informações, obviamente, nós temos exatamente um caminho para focar, né? O que nós queremos em relação a tratar em cada um deles. Isso significa que o processo de tentar fazer com que as pessoas permaneçam na escola, tenham mais anos de estudo em pequenos municípios deve ser diferentes em relação às metrópoles. Né? Apesar da quantidade de pessoas, somando tudo, ser 3 milhões a mais para as metrópoles. Né? Somando tudo. Né? Mas por quê? Porque nos pequenos municípios os anos de escolaridade dessas pessoas é a metade, quase que a metade, né?
3 pontos aí de diferença, quase 3 pontos de diferença em relação às metrópoles, né? Enquanto o pequeno 1 está 3,81, né? A metrópole está 7,73, né? É óbvio, se eu estou falando de criança na escola, é óbvio que a política vai ter que nos falar sobre percentagem de crianças trabalhando. Aí vai ser o gráfico 2. Perceba também que há uma crescente nesse gráfico. Se você olhar aí, há uma crescente clara no gráfico em relação a crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de trabalho ocupadas, né? Ocupadas como trabalhadores, anos de idade ocupadas, trabalhadores domésticos, segundo unidades da federação. Aqui está pela unidade da federação. A organização aqui está pela unidade da federação. Cada um e a sua porcentagem, né? Ele fala assim, ó, por unidade de federação nós temos essa porcentagem aqui, né? Aonde que você tem mais? Em Roraima. Roraima 25,1, né? Amapá 23,5. Onde você tem menos? Rio Grande do Sul, né? Paraíba é o segundo colocado, juntamente com Pernambuco. Sergipe, né, terceiro colocado ali em relação à quantidade de crianças exercendo ali algum tipo de atividade ocupada entre 5 a 17 anos e também como trabalhadores domésticos. Perfeito? Então há aqui um elemento claro separado aqui por unidades da federação. Simples. É óbvio que ele tem que nos dar essa informação. Porque aonde que vai ser o nosso foco primordial? É óbvio que a gente tem que levar em consideração todos os estados. Isso é óbvio. Mas se eu fosse alguém voltado e falar assim, nós temos que resolver os principais problemas, nós vamos atender na sua primeira demanda, na sua primeira ação, né, com maior número de recursos para isso, naqueles estados onde que tem a maior quantidade de pessoas, né, maior quantidade de pessoas exercendo essa ação. Pasmem, né, no Distrito Federal é 17,6%, está lá, né, como um dos mais altos, né, em relação a essa quantidade de crianças trabalhando, né, Roraima é o maior, tal. Espírito Santo está com 10, né? Minas Gerais 10,1 e assim sucessivamente. Beleza, né? É um gráfico, você só tem que saber isso, tem um gráfico estabelecendo isso. Quem tem que lembrar de todas essas porcentagens por estado? Não. Eu te recomendaria lembrar aqui de quem tem menos, Rio Grande do Sul, e quem tem mais, Roraima. Tá? Eu recomendaria você lembrar disso na hora da prova. Beleza. Aí depois ele vai falar sobre a gravidez na adolescência, um dado também importante. Os aspectos voltados para a gravidez na adolescência, né? Basicamente, ele vai dar então aí o aspecto das idades, né? Vou até ler com vocês. Ele fala assim: o comportamento reprodutivo das mulheres brasileiras vem mudando nos últimos anos, com o aumento da participação da mulher mais jovens no padrão de fecundidade do país. Chama a atenção o aumento da proporção de mães com idade abaixo de 20 anos. Esse aumento é verificado tanto na faixa de 15 a 19 anos de idade, como na de, pasmem, de 10 a 14 anos de idade. Perfeito? Tá? Então ele tem lá na faixa de 15 a 19 e na faixa de 10 a 14. Basicamente ele está falando, olha, isso está aumentando e essa gravidez na adolescência é considerada de alto risco, né? Com taxas elevadas de mortalidade materna e infantil. Tá? Primordialmente, óbvio, entre as 10 e 14 anos. Né? Isso é óbvio. Né? Essa mortalidade materna e infantil. Perfeito isso? Tranquilo? Tá? E aí ele me dá esse dado. Depois que ele me dá esse dado, ele me dá mais novamente uma tabelinha lá da fonte do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2002. Né? E ele separa por municípios. Aqui ele só fala das mulheres de 15 a 17 anos na tabela. Né? Na tabela. Perfeito? Então ele só está levando em consideração na tabela de 15 a 17. Por que ele não fez uma tabela de 10 a 14? É porque provavelmente você não tem informações técnicas para isso. Né? A análise foi feita entre 15 a 17 anos. Aí você tem, obviamente, as informações sobre isso. Né? As informações sobre isso. Né? Novamente você percebe, né? Dessa forma não tão grande a diferença, mas você percebe que os pequenos municípios, né? Eles têm 98 mil meninas aí grávidas entre 15 a 17 anos. Né? Enquanto, por exemplo, que as metrópoles 75%. Né? 75%. Tá? O de grande porte,
né, tem ali 121 mil. 121 mil. Né? Por quê? Lembre-se que o Grande Porte dá 50 milhões de habitantes. Né? Grande Porte é quem tem os municípios de Grande Porte, né, são os municípios que têm a maior concentração de pessoas em nosso país, 50 milhões de habitantes. Em 50 milhões de habitantes, 121 mil meninas, né, ficaram grávidas aí até essa data, né, até 2000, né, a fonte do Desenvolvimento Humano de 2002, né, voltados aí para essas cidades grandes, né, esses grandes municípios, 121 mil. Perfeito? Novamente, lembre-se, olha, existe uma tabela referindo-se à concentração de mulheres. Ok, né? Ok. Depois disso, aí ele vai falar um pouco sobre a equidade, né, ou seja, tratar os diferentes como diferentes. E dentro dessa diferença, ele fala sobre os idosos, né? E aí ele me dá uma tabela da população, né, com mais de 65 anos nesses municípios. Tá? Então ele vai falar, olha, existe sim idosos em nosso país, ou novidade, nós sabemos que existe. Só que aqui ele não fala só isso. Ele me dá uma informação visível. Eu consigo saber, né, pelo grupo dos municípios aonde que se tem mais idosos ou menos idosos. Na verdade, num caso como esse, a gente percebe que não altera muito a localidade aonde esses idosos, as pessoas vivem, né? A gente vai perceber aqui claramente nas porcentagens, vou começar aqui pelas porcentagens, que estão muito próximas às porcentagens das pessoas que vivem nesses municípios. Né? Então, no pequeno porte 1 tem 6,55% da população idosa, pequeno porte 2, 5,99%, médio 5,63%, grande 5,18%, metrópole 6,16%. Né? Então você tem, obviamente, isso, e no soma de todos os idosos, né? Aí você vai ter uma divisão por conta de cada um desses municípios por grupos, beleza? Aí você tem um número de população, pequenos, 2 milhões de habitantes, 189.438, metrópoles, 2.236, grandes, 2.605, pequenos, 1.726, médios, 1.176.214, perfeito? Então você também tem uma tabela estabelecendo aí aonde que estão os idosos brasileiros. Além dos idosos, ele vai falar das pessoas com deficiência, né? Isso é a Política Nacional de Assistência Social. Ele vai nos falar sobre as pessoas com deficiência, né? Essas pessoas com deficiência, por sua vez, elas têm, obviamente, uma demanda, né? Elas têm, obviamente, aí um processo também de organização, né? Perceba que quando a gente fala das pessoas com deficiência, né, não foi organizado pelos municípios. Ou seja, as informações que foi dada pelo Censo Demográfico 2000 do IBGE não foram organizadas por municípios. Não sendo organizadas por municípios, nós não conseguimos definir essa deficiência pelo porte dos municípios, se é municípios de pequeno porte 1, se é 2, se é médio, se é grande, se é metrópole. Não conseguimos fazer isso. Pelo motivo simples, porque a forma dessa organização vai ser pelas regiões, tá? Pelas regiões. Então você tem aí as regiões das pessoas com deficiência, né? Das pessoas com deficiência. É bastante interessante a gente perceber esse aspecto aqui, tá? Por quê? Porque quando a gente vai para o norte, né? O norte tem 12 milhões de pessoas. Vou falar só o primeiro número. O nordeste, olha, muita gente, 47. Né? Não, desculpa. Isso aqui é o total da população em cada um deles, né? Total de população em cada um deles. Eu estava achando muito mesmo aqui. O norte tem 12 milhões de habitantes. O nordeste, 47 milhões. O sudeste, 72 milhões. O sul, 25 milhões. Né, o sul 25 milhões, o centro-oeste 11 milhões, né, 11 milhões, perfeito? Então essa aqui é a quantidade de habitação por região, né, até esse momento onde que isso foi dado aqui na política. Aí você tem uma estimativa de pessoas com deficiência. Perceba que não é um número exato, é uma estimativa, porque nós não temos informações reais, palpáveis, organizadas sobre isso. Pelo menos não tínhamos até então, até a elaboração dessa política.
Então eu tenho uma estimativa para isso. Perceba que a estimativa, né, no caso do Norte, está por volta de 10%, 1.900.000. Do Nordeste, está por volta aí de 8 milhões, de 50, também, né, por volta aí de 5%, né, por volta de 5%, tá? Do Sudeste, tá por volta aí de 10%, não é? No Sul, tá por volta aí também de uns 20%, não é isso? Mais ou menos isso. E no Centro-Oeste, por volta aí de 10%, tá? Por volta de 10% a quantidade estimada de pessoas com deficiência. Tá? Então, é um dado que nós temos, mas é um dado estimativo dessa situação, que é importante a gente ter, já que a gente não tem informações reais, é importante que a gente tenha dados estimativos sobre isso. Né? Beleza. Né? Até aqui, o que nós vimos, então, foi a ideia de informações. Nós vimos como que organiza-se os municípios, o tamanho deles, e vimos que nós precisamos ter informações sobre aquelas pessoas ou grupos de pessoas que em algum momento poderão ter direito à assistência social, seja de atenção básica, seja de atenção especial, seja de média complexidade, que a gente vai entender, perfeito? Então, quando a gente sabe isso, melhor se torna a nossa organização. Como eu disse, você não precisa memorizar todas essas tabelas. Primeira coisa que você tem que saber é que elas existem, né? Que a gente não trabalha do nada, não é um processo invenção. Eu tenho dados e a política nacional ela se organiza através desses dados. Mas como eu disse, lá no iniciozinho dessa aula, quando a gente estava falando lá sobre o porquê nós queremos, precisamos ter essa política, vou até voltar lá com você. Precisamos ter essa política lá no início. Nós vimos aqui, ó. Vamos. Aqui, ó. Aqui, próxima. Nós vimos aqui na questão da análise da situacional, o segundo pontinho aqui, essa visão social, que fala assim, visão social de proteção ou que se opõe conhecer os riscos. Lembra que eu disse? O que nós estamos fazendo com essas tabelas? Conhecer os riscos e as vulnerabilidades. É isso que esses gráficos, essas tabelas estão nos dando. Está nos dando um conhecimento para esses riscos e essas vulnerabilidades. A partir do momento que nós temos esses riscos e vulnerabilidades, nós precisamos também conhecer dos recursos. Né? Estes recursos são os próximos gráficos. Tá? Os próximos gráficos, recursos, ou seja, dinheiro, money. Da onde que vem esse dinheiro? Isso vai vir dos próximos gráficos aqui, esses recursos que nós temos. Deixa eu achar ele aqui. Beleza, né? Então, nós temos aqui nos próximos gráficos, a partir aí da página 25 do seu material, você vai ter aí os recursos dos próximos gastos. Né? Onde que ele fala, ok, sabemos tudo isso. A partir de agora, nós temos que saber sobre o investimento dessa assistência social nessa esfera pública. Né? E ele vai dar números aqui pra gente. Ele vai falar, ó, em 2002 foram investidos 9,9 bilhões de recursos públicos classificados em funções orçamentárias da assistência social. Destes, os municípios participaram com 3,1 bilhões, incluindo o bilhão que o Fundo Nacional de Assistência Social transferiu para os municípios. O Estado Federal declararam gastos de ordem de 2 bilhões, sendo que destes 609 milhões foram recursos recebidos do Fundo Nacional. O governo federal realizou uma execução orçamentária de 6,1 bilhões com assistência social, mas como repassou 1,6 bilhões de estados e outros federais municípios, a União gastou diretamente 4,9 bilhões a função. Né? O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele está me dando números, como você percebe. Mas, basicamente, o que ele está dizendo é o investimento é descentralizado. É isso que ele está dizendo. E é o que você tem que lembrar. Né? O recurso vem do município. O município tem que fazer a sua contrapartida. Ou seja, o município tem que colocar dinheiro. Né? O município tem que colocar dinheiro para conseguir exercer tal ação. Tanto que ele fala aqui, ó, o município participou com 3,1 bilhão, contado com eles 1 bilhão que ele recebeu da União.
Então, saiu da União para os cofres do município 1 bilhão. Aí os municípios colocaram mais 2,1. Tá? 2,1. Além disso, os estados e o DF também colocou dinheiro, 2 bi. Né? 2 bi. Sendo que desses 2 bi, 611 partiu da União, que foi para o fundo do município, né? do estado e do DF. Então, o estado e o DF colocou ali por volta de 1 milhão e 400, realmente. A União tinha transferido 600 milhões. Né? Esses 600 milhões, como foi transferido, tem que ser gasto. Aí eles vão lá e gastam isso também. Né? E a União, ela gastou, além das transferências, né, para os estados e municípios, gastou pessoalmente por volta, somando tudo, 4,9 bilhões. Né? Basicamente está dizendo, todo mundo tem responsabilidade com esse dinheiro, que é o que nós vimos lá atrás. Perfeito isso? Tá? Aí depois ele fala, isso em 2002. Aí ele fala, e em 2003? Aí ele vai dando uma escala de crescente. Basicamente o que a política está querendo dizer, que está tendo um crescimento do investimento em assistência social. É a partir disso que ele está dizendo. Ele fala, em 2003 foi 12,3 bilhões. Está tendo um crescimento de investimento em assistência social. Um crescimento a partir daí. Beleza, né? Ele vai dando esses dados aí. Aí ele fala uma tabelinha, ele me dá uma tabelinha em milhões. Quanto que cada um gastou, né? Que é exatamente esses números que eu estou falando aí, 2002 e 2003. Né? Ele está falando, ó, em 2002, a União, somando o que ela gastou diretamente, mais a transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, que é a conta bancária da assistência social no âmbito nacional, para os fundos estaduais, municipais, né? Foram tanto. Aí ele me dá aqui números. Ele está falando, ó, 2002, 6.513, em 2003, 8.416. Né? Dessas transferências em si. Tá? Aí me dá um total completo. Ele fala, ó, no total, tudo, em 2002, foi gasto 9.912 e em 2013, 12.325. Tá? É isso que ele vai colocando aqui pra gente. E aí, tem um gráficozinho que eu acho bem importante esse gráfico aqui primordialmente, porque a gente consegue visualizar nele da onde que vem o dinheiro propriamente dito para a assistência social. É mais fácil a gente visualizar nele. Né? E é isso que a política está dizendo. Ela está demonstrando para a gente da onde que vem o dinheiro para gastar com aquelas demandas que foram solicitadas nos gráficos anteriores que nós vimos. Ele vem dizer, ó, a União, em 2002, gastou 49% do total, daqueles 9 bilhões. Em 2003, a União gastou 53% do total. 53% do total. Né? Daqueles 13 bilhões. Né? Os municípios gastaram, em 2002, 31%. Em 2003, diminuiu, 29%. Né? E os estados, em 2002, gastou 20% e os municípios os estados, em 2003, gastou 18%. Né? Gastou 18%. Basicamente, ele está dizendo, ó, todo mundo tem a sua participação. Tá? Então, em regra, para a gente visualizar de uma forma simples, metade do dinheiro vem da União, em média, 30% do dinheiro vem dos municípios, em média, e 20% em média, não é o número exato, vem dos estados aí. Perfeito? Tá? Para esses gastos que são descentralizados. E aí depois ele me dá um novo gráfico. Né? Me dá um novo gráfico sobre as despesas estaduais com essa assistência social. Né? Basicamente, ele está dizendo aonde que ela é gasto, né? Aonde que são gastos aí, tanto em 2002 quanto em 2003. Né? Você percebe que alguns estados, como por exemplo Roraima, o estado de Roraima em 2003, que é o mais clarinho, né? Essa parte mais clara aqui, o estado de Roraima gastou mais do que em 2002, que é o escuro. Né? Mas na grande maioria dos estados, isso é óbvio, porque no gráfico anterior nós vimos que deu 18 em 2003, em 2002 deu 20, então é óbvio que em 2003 a soma dos estados gastaram menos, né? Isso é óbvio. Você vai ver nesse gráfico aqui, né? O cinzazinho mais claro, que são o de 2003, né? Menor do que o cinza escuro, que é o de 2002. Então os estados tiveram, em grande escala, a maior parte dos estados, uma diminuição dos gastos com a assistência social até 2003. Enquanto os municípios, né,
enquanto que alguns poucos estados aqui, né, como Roraima, Goiás, o próprio Distrito Federal, né, teve um elevado gasto, né, gastou mais do que 2002 em relação a 2003. Perfeito isso? Né? Aí ele vai falar a participação relativa dos anos, né, da União junto à execução dos orçamentos dos entes federados, União, Estados e Municípios. Né? Tá falando quanto que do orçamento saiu. É isso. Quanto do orçamento total da União saiu para assistência social. Aí ele fala, olha, em 2002 foi 97%. Em 2003 foi 96%. Dos estados, do orçamento total dos estados, que tem que gastar com saúde, educação, cultura, turismo, com tudo que tem que gastar. Dos estados, 1,1% em 2002, 1,2% em 2003. Dos municípios, 2,2% em 2002, 3,4% em 2003, 3,12%. Uai, Kenneth, só teve aí aumento, na União teve diminuição, mas a gente viu que aumentou fortemente, de 9 bi para 13 bi. Amados, isso é óbvio, né? O que aumentou foi o orçamento. Aqui a gente está falando de porcentagem. A porcentagem não leva em consideração o total do orçamento. Né? Então, quando ele fala que ele mostra essa porcentagem, ele fala, você só olha aqui e fala, tá, 2002 a União gastou 97%, em 2003 gastou 96%, então em 2003 a União gastou menos do que em 2002. Errado. Por quê? Porque em 2003 o orçamento era maior. Se o orçamento era maior, 0,96 de um orçamento maior é um valor bem maior do que 0,97 do orçamento menor de 2002. Porque aqui a gente só está falando de porcentagem, né? Porcentagem. Isso aqui, né, é em relação à assistência social. Esse primeiro gráfico aqui, ó, essa primeira porcentagem. Nós não podemos esquecer que a assistência social está dentro da Seguridade Social. Não esqueça disso. A assistência social está dentro da Seguridade Social. Se a assistência social está dentro da Seguridade Social, aqui ele vai nos dar também. E quanto que gastou com a Seguridade? Ou seja, somando assistência, previdência e saúde. Quanto que foi gasto com isso? Aí ele fala, na União, em 2002, 3,70. Em 2003, 4,13. Né? Estados, 5,50, 2002, 5,38, 2003. Né? E municípios, 10,86 em 2002 e 10,81 em 2003. Né? Aqui ele está falando da Seguridade. Né? Porque se você não sabe o que é Seguridade, você confunde com assistência social, é óbvio que essa tabela ela fica ilegível. Você tem que saber do que ele está falando aqui bonitinho em relação a isso. Né? Beleza. Beleza, né? Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais em relação à Política Nacional de Assistência Social, ainda em teoria. Forte abraço, tchau, tchau.